Olá, crianças! Mais um encontro, mais um domingo. A gente, na verdade, assiste as mensagens do Crayon depois do horário, né? Na quinta, na sexta, porque é muito tarde e a gente acaba não tendo a devida qualidade de atenção no final do dia, quando já é quase 11 horas e tem um intervalinho, e aí a gente não sabe se dorme nesse intervalinho, permanece. Então, vamos observar as programações e crenças que nós temos sobre iluminação. Porque o Crayon falou o segundo medo, e ele começou a palestra falando que o segundo medo, ele pode ser inconsciente. E é o medo da iluminação. Eu conheci, há muito tempo atrás, um trabalho muito bonito de uma africana do sul, da África do Sul, que ela chamava o trabalho dos quadrados. Então, onde existe um forte desejo, por baixo disso existe na outra polaridade um forte medo. Então vocês conseguem compreender que por isso o Crayon começou a palestra dele dizendo: mesmo que este medo seja inconsciente. Dentro da nossa caminhada espiritual, se você perguntar o que mesmo as pessoas mais querem, elas querem chegar nesse patamar de iluminação. Mas, para chegarem nesse patamar de iluminação, elas precisam olhar todas as crenças e todos os medos que estão relacionados a atingir a iluminação. Então, eu gostei muito do trabalho. É Leslie Temple, alguma coisa assim, o nome dessa. Ela veio algumas vezes ao Brasil, agora eu não tenho mais notícia dela. Este contato com a Leslie foi algo bastante importante na minha vida, foi um momento de grandes decisões. Em 2006 eu recebi a orientação interna que eu seria direcionada para outro lugar, e isso me causou bastante aversão, eu não estava muito iluminada. E eu fiquei bem chateada, porque eu tinha fechado toda a minha vida em Florianópolis para estar em Alto Paraíso, né. Então, quando eu conheci esse trabalho, reparte-se uma folha em 4 partes: desejo, medo, poxa, agora eu não vou me lembrar, mas depois eu me lembro. E realmente você só solta a atenção para tornar-se iluminado quando você vai olhar para o medo de estar iluminado. Então, qual é esse medo? Responsabilidade. Talvez eu precise mudar a minha vida toda. Talvez eu precise andar muito lentamente e ser só bonzinho. Então, aí você vai ter que também escrever numa folha, por essa semana toda, quais são as crenças que eu tenho de um ser que é iluminado. Meu Deus, então eu não posso mais dizer nenhum palavrãozinho? Então eu não posso mais ficar brava? Então eu tenho que ser sempre boazinha e sorrir sempre? Nada disso é verdade, gente. Nada disso é verdade. Os mestres são duros
assertivos, eles não se deixam entrar no jogo dos outros. Eu acho que essa é a minha crença que eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu acho que, na verdade, eu, Isabel Cristina Otto, ainda acho que não estou tão iluminada, porque eu ainda entro na projeção do outro. E quando eu entro na energia do outro, e se o outro está montando um personagem, imediatamente eu destruo o personagem do outro, mas eu destruo com muita rapidez. Eu ainda preciso aprender isso. Então, é por isso que eu digo para vocês que eu sou muito amorosa, mas eu também sou muito brava. E quem já está acostumada comigo já sabe disso. Mas essa semana, por exemplo, eu percebi que, na verdade, tem a ver com o jogo do outro, e eu acabo entrando e eu acabo ficando muito brava mesmo. Mas eu acho que eu estou aprendendo e estou conseguindo. Quando é muita brabeza mesmo, eu tomo um rescuizinho e não me acho nada menos iluminada, porque dentro de mim existe um centramento. Então, a minha crença, se eu descrevesse o que eu penso que é um ser iluminado, jamais eu colocaria que é um ser bonzinho, que só fala calmo, que flutua e que diz que ama o mundo e sorri. Porque isso é um personagem. A certeza está dentro de cada um e ela precisa ser tranquila dentro de você e não o que o outro pensa de você. Então, a professora ainda tem algumas coisas para ajustar nesse estado iluminado, segundo a crença minha. Se eu consigo dissolver essas crenças e eu me aceito dessa forma como eu sou, uau! Eu sou muito iluminada, porque eu percebo a capacidade de energia que eu autogero e que eu faço as coisas acontecer num formato muito grande sem ter uma teimosia. É diferente você ter um esforço para chegar em algo como a iluminação, porque eu estou falando isso porque vou ver a média agora. 65% da humanidade está completamente distraída. Tem alguns tentando chegar num patamar que talvez um dia, nessa encarnação ou na outra, consiga admitir a possibilidade da iluminação. E tem uma meia dúzia de gato pingado realmente se sentindo iluminado. E nessa meia dúzia, 3 não chegaram, porque estão também dentro de um personagem de iluminado. Então, vocês precisam ver que esse assunto é bem comprometedor. É um grande medo que a humanidade tem, porque a humanidade tem uma autoimagem do iluminado muito distorcida. Distorcida em relação à verdade que é esse estado. Não é uma coisa distante de nós, não é mesmo. É você olhar para a sua vida e perceber, nossa, olha como eu mudei, quanta diferença, como eu estou procedendo com esse momento. É por isso que eu sempre coloco algo que tem me acontecido. Porque eu vou aprendendo e eu vou olhando internamente para esse centro. Ele está sereno?
ou ele é uma água revolta, onde eu estou tentando segurar um balde para ele não cair um pinguinho d'água, porque iluminado não joga o balde com a água fora. Vocês conseguem entender? Não é iluminação, é o ego tentando criar mais um personagem. O personagem feliz, o personagem de calma. Estou com o maxilar todo ferrado, mas eu estou calminha, quero te matar, mas eu estou calminha, não falo de jeito nenhum. Então, nossa semana vai ser baseada no nosso segundo medo, né? A nossa fala dessa semana que está se concluindo é o medo da sobrevivência, o medo da falta. E quanto mais eu tenho esse medo, mais esta cornucópia cósmica milionária deixa de me prover. Quanto mais ganância eu tenho, menos ela deixa de me prover. Tem um linear tênue nessa semana que está se encerrando, que é: eu nada faço, eu não me movo e eu espero que o universo me dê tudo. Esse também é um extremo, tá? Onde eu não me movo esperando que alguém que se move, que cria, que materializa, possa me dar. Essa professora já fica bastante incomodada com isso, porque eu não acho que aprende alguma coisa a pessoa que está nesse fluxo. Tudo é equilíbrio. Então, nós vamos olhar para aquilo que eu acredito que é a iluminação, vamos escrever sobre cada item, cada crença. Fala, Tassiane. O que é uma pessoa iluminada para você? Ela está me sacaneando aqui. O que é uma pessoa iluminada para mim? É uma pessoa onde as coisas estão se realizando para ela, tanto física, quanto material, quanto espiritual. E como é que eu faço essa prova? Onde é que estava o karma maior da Isabel? O karma maior da Isabel era o karma familiar. Então, eu vou visitar a minha família e vejo se eu estou conseguindo interagir com eles de uma forma amena, sem que eu tenha que fingir nada. Porque se eu fingir que eu estou muito bem feliz, se mesmo que eu não esteja sorrindo e forçando um sorriso, eu percebo se o meu plexo não trava, então realmente eu consegui passar centrado. Se eu estiver num embate maior, que não seja com a família, que seja em qualquer outra situação, eu percebo que aquele balde que eu estava falando, ele já não está mais sereno dentro de mim, ele já está criando uma desestabilização, mesmo que ninguém não perceba, mesmo que as pessoas, eu não esteja sinalizando para as pessoas, muito difícil isso, porque eu, Isabel, sinalizo no primeiro momento. Tá? Não sou uma pessoa que consigo fingir nada. Se eu não estiver gostando de algo que está acontecendo, e vou dizer para vocês que pode ser Dalai Lama que esteja aqui comigo, eu falo para ele assim: não estou gostando disso. Eu não estou conseguindo compreender por que isso tem que ficar dessa forma. Então, não sou a pessoa que vou fingir nada, não consigo fingir mesmo, tá? Então, o estado iluminado
o que eu penso que seja um estado iluminado? Como é que eu sei que nível de iluminação eu estou? Eu não sei porque eu não tenho um aparelhinho para medir isso. Mas quando de 10 situações complicadas eu mantive centro em 8 e 2 pipocou, eu falo parabéns, Isabel, porque antes, há um tempo atrás, 2 eu manteria o centro e 8 eu já teria explodido. Então, eu vou me autoavaliando. Eu tenho uma grande dificuldade, que é essa coisa da verdade, porque eu não consigo fingir. Então, se tiver uma situação que ela esteja me incomodando, eu não consigo ficar quieta. Tem muita gente que consegue ficar quieta. Finge que está bem, mas está mandando um campo áurico assim, preto em volta, mas está fingindo que está bem. Então, eu acho que isso lesa muito mais do que dizer: opa, você está entrando no meu campo e eu não quero mais isso. Então, é uma avaliação, não tem nenhum reloginho onde a gente vê qual é. Quanto mais você se preocupa em saber qual é o nível que você está, é porque você não está entendendo nada disso. É, na verdade, uma resposta interna, que pode ser diferente para cada um, dependendo das crenças e do medo que o estado iluminado pode me trazer complicações. Quais seriam elas? Posso perder meu emprego, as pessoas podem pensar que eu estou louca, eu estou acessando muita coisa que eu não quero acessar nada, a gente pede para abrir o sexto chakra, para ver tudo, aí quando a gente começa a ver e vê muito mais coisa distorcida do que os anjinhos que andam por aí, isso nos causa medo. Então, a gente mesmo interrompe uma vontade interna espiritual da nossa alma, essa busca por medo e porque criamos diversos arquétipos relacionados à iluminação. Então, gente, veja qual é a crença que você tem disso, tente acolher essas crenças no coração e dizer que você está aberto para experienciar o que quer que seja esse estado. E se ele não for um estado que vai dar um grande prêmio Nobel para você, não tem importância nenhuma, não tem ninguém vendendo certificado. Aliás, eu conheço um lugar que vende certificado de iluminação e que eu deixei de ir por causa disso. Se você foi, se você pagou e se você esteve lá X tempo, então você recebe um certificado de iluminação. E eu vi dando certificados de iluminação para algumas pessoas que não tinham nada a ver com isso, que nem queriam estar lá, que passaram o tempo inteiro falando mal. Isso é uma coisa interna, é uma descoberta de você com você mesmo, curando este grande medo, né? O grande medo da sobrevivência, do estar na Terra, de nascer, porque se nós nascemos, nós vamos morrer, esse é o outro grande medo. E o medo de atingir um patamar alto e chegar num estado onde não tem mais volta, você não regride, você não cai de volta. Então, quanto tempo eu consigo permanecer num patamar alto, sem forçar, porque patamar alto não se força nada. Então, neste patamar que eu estou falando, tudo que você precisar, venha você,
A abundância é uma coisa e um mérito de toda a humanidade que chega nesse patamar. Já a professora falou uma coisa boa. Esse patamar traz a certeza que nada te faltará. Então você relaxa. Quando você relaxa, esse estado relaxado, porque você percebe que tudo vem, então esse estado relaxado vai abrindo cada vez mais esta consciência e esta interiorização, essa serenidade dentro de você, tá? Mas para isso também nós temos um coletivo que é os 65% que eu falei bem otimista, de forma bem otimista, que está com todo este ruído e que se você não tiver centrada, ele te carrega junto. Então, eu acho que esse é o maior desafio de 2021. Porque, se vocês perceberam, a dualidade está cada vez maior, tomando vultos e partidos, e esses partidos todos estão começando a guerrear, e uma série de coisas que está aí na mídia, queira ou não queira. Se você é deste partido, então eu não falo mais com você, então eu sou inimigo de você, então está criando uma dualidade forte. E quanto mais pessoas tiverem esse desejo centrado e sereno desse estado iluminado, mais essa polaridade vai passar a se centrar. Aquele pêndulo que a professora fala sempre de um lado para o outro vai ficar no centro. Então, criem listas. Isso serve para tudo que a gente faz na vida. Você arruma um namorado. E aí, você já começa a querer que esse namorado entre dentro do seu quadrado do que presta. Você já não experiencia a pobre da criatura como ela é, porque você já botou rótulos, criou crenças e ai dele que não seja assim. Aí você arruma um emprego. E nesse emprego, o chefe tem que ser aquele que vai trazer florzinha todos os dias, que vai sorrir para todo mundo e que não vai ficar de jeito nenhum irritado com ninguém. Aí, lembra do quadrado que nós começamos a falar da Leslie da África do Sul? Se eu tenho um desejo que o meu chefe, que o meu namorado, que o meu estado de iluminação seja desse jeito, eu tenho um medo enorme que ele não seja. Se esse medo é enorme que ele não seja exatamente como eu quero, ele vai emergir. Ele vai criar fantasmas elementais que vão começar a comandar, e o pobre do coitado, que nem era tão diferente, ou do serviço, ou do chefe, ou do namorado, ou do estado de iluminação, passa a sucumbir o desejo e o medo vai ficar maior. É por isso que não é porque a gente é negativo que a gente trabalha muito no medo. É porque o medo, ele tem uma força muito grande nesse coletivo. E ele vai montando elementais que vão simplesmente acabando com qualquer coisa que talvez pudesse dar certo. Por quê? Porque eu já criei que o cara vai andar assim, que ele só vai agir assim e que isso com tudo, com a vacinação, com a vida toda. Eu mesmo crio um castelo no qual tenho um medo muito grande que esse castelo não dê certo. E é este medo a primeira coisa que vai fazer assim no castelo.
e o castelo nem vai existir. E eu vou ter uma decepção enorme, e eu vou chorar, eu vou sofrer, eu vou acreditar que Deus não me ama, tudo isso é drama. Então, o viver aqui, agora, observando cada coisa, cada dia, se chove, chove, se faz sol, se eu estou na serra é maravilhoso, e se eu estou no mar, eu também me adapto. Então, eu vivo cada momento, isso é um princípio do estado iluminado. E aí, eu não crio nenhuma fantasia. E se eu não crio nenhuma fantasia, eu não me decepciono. Porque o que causa o sofrimento em toda a humanidade é a fantasia, é o colorido que você vê e diz: "Uau! Este sujeito é o máximo". E aí ele não é o máximo. E aí eu fico decepcionada, e aí os elementais vêm, e aí eu fico mais triste, e aí eu entro em depressão, mas o cara não era ruim. Ele só não era idêntico à minha fantasia. Então, te respondendo, Tassiane, o estado iluminado é quando você não cria fantasias. Yes! Então, vamos ver quantas fantasias nós andamos criando. O mundo pode ser belo e lindo em cada momento, até mesmo colhendo mirtilo para descansar, sem gerar tensões, vivendo no aqui e agora e acolhendo as crenças que já foram criadas, porque elas já foram criadas. Elas precisam ser acolhidas para que eu possa estar nessa entrega. Muito amor para vocês, gratidão profunda e estaremos juntos na próxima semana, no terceiro medo, e vamos ver o que surge.